Eu vou... Obrigada de novo, seja bem-vindo. Isso, prazer é meu, sempre prazer estar aqui com vocês. Eu vou lendo aqui as perguntas, ou se alguém tiver comentário, eu leio. Mas dependendo do que for da dinâmica aqui, eu peço para você ler, então. Mas é um prazer. Eu acho que enfim, já fizemos alguns encontros esse no passado, né? E curioso que agora que é via web, né? Que é de forma digital, a presença é sempre maior, né? Que é mais fácil, né? Verdade, verdade. A gente está tendo essa grata surpresa também. É, eu fiz outros, inclusive tenho feito alguns aí recentemente, e eu vou te falar que o nível de presença e interação está sendo fantástico, estou gostando. Talvez mesmo que a gente volte ao normal, a gente deve manter dessa forma aí. Mas falar um pouquinho sobre mim, depois eu acho que o grande propósito aqui, até por experiência, é a gente poder interagir, né, com todo mundo. Vou falar um pouquinho sobre mim, só para vocês entenderem quem eu sou, um pouco da minha empresa, mas eu acho que o contexto principal é escutar vocês, dúvidas, comentários, e eu poder interagir e ajudar da melhor forma possível. Acho que esse vai ser o contexto ideal para a gente conversar aí. Então, falando sobre mim, a empresa Lincoln, falar que a empresa que eu sou sócio, a gente existe como nome, como marca, desde 2016. Então, é uma empresa jovem ainda. Basicamente, a gente vendeu a marca para uma pessoa que queria trabalhar career coach, um pouco na linha da Lúcia, no passado, que era um dos nossos sócios, e a gente acabou revitalizando o negócio, criando uma consultoria muito mais voltada para consultivo, né, para uma linha consultiva, e, ao mesmo tempo, agregando outros tipos de produtos para o nosso modelo. Então, hoje, quando você fala de Link especificamente, 70% do nosso negócio, ele é recrutamento, de média para alta gerência. Então, a gente trabalha com uma faixa, a gente fechou o ano passado, fizemos uma linha de corte, deu uma média de salário em torno de 25, 24 mil reais, foi a média de salário que a gente trabalhou. É óbvio que as posições para baixo tem mais volume, né? Essas posições de nível de 18, 17, tem bastante, mas a gente faz até o número 1, e a grande maioria é o número 2 das organizações que a gente acaba fazendo. E a Linko, falando um pouquinho de recrutamento, agora, o que a gente fez em termos de contexto e conceito de negócio? A gente criou uma empresa que tem um perfil consultivo, como eu coloquei, e a gente trouxe duas frentes de negócio, que é a remuneração e desenvolvimento organizacional. A gente acredita que essas duas outras frentes, elas agregam para o processo de recrutamento. Então, a gente desenvolve produtos dentro de DO, por exemplo, o onboard, foi algo que eu já falei aqui algumas vezes no passado, assessment de cultura, tudo isso são ferramentas que ajudam a gente no processo de recrutar, para recrutar. E remuneração, que tem um fator de sinergia alto com o recrutamento também. Então, ou seja, tudo isso, todas essas três frentes, elas se conectam, né? Então, uma ajuda a outra na questão de conteúdo e cascateiam projetos na sequência um do outro. Por isso o nome Linko, né? O Linko vem um pouco do inglês, o nome Linko vinha de outra frente, mas a gente acabou usando isso para linkar. Então, a gente linka, quando a gente fala de recursos humanos, numa esfera horizontal, que é os três produtos, e linka numa esfera vertical, que é entender conceitos estratégicos, desafios organizacionais, cultura, e cascateia isso para um processo, por exemplo, de recrutamento, né? Então, o Linko vem um pouco disso. Vou passar um pouco rápido aqui, senão eu vou ficar 1 hora, e eu queria ficar só 10, 15 minutos falando da gente, né, para a gente poder trabalhar. Mas, tem o nosso propósito, atitude, empreendedorismo, ética. O que eu acho que é interessante? O empreendedorismo e a atitude, ele está muito ligado com nossos valores, porque a gente gosta de ter esse nível um pouco mais, essa questão um pouco mais jovial e de velocidade de entrega, proatividade, foco em resultado. Então, isso para a gente é importante. Isso dá também para o candidato, para a pessoa que participa dos projetos com a gente, cria uma certa sintonia, um certo bonde, porque a gente dá feedback, a gente tenta responder rápido, é difícil fazer isso, juro para vocês devem viver isso, mas é difícil, mas a gente tenta criar esse tipo de relacionamento com um pouco mais de agilidade. Aqui fala um pouco dos nossos produtos, e aqui são sócios que ajudaram a criar as vertentes. Então, tem o Roberto, que está na ponta de remuneração, da direita, né? A Mônica, que ajuda a gente com o desenvolvimento organizacional, eu e o Flávio, que somos os fundadores, né? Os iniciadores do negócio, da Linko, que somos os que atacamos a frente de recrutamento. Então, a gente divide os pilares aqui dentro, mas nós dois estamos mais à frente disso, do negócio, tá? Mais uma vez, as soluções,
e a frente de Executive Search, que eu comentei rapidamente com vocês. Aqui é um pouco do nosso foco de atuação. Vocês podem ver aqui em azul pintado é o C-Level e Middle Management. Aqui a gente coloca um pouco da faixa salarial onde eles se encaixam. Obviamente isso pode variar de empresa para empresa, mas é basicamente um balizador. Ao lado direito tem as divisões que a gente tem hoje dentro da Lincoln. Então, onde a gente tem expertise hoje, com um bom histórico de mercado para poder trabalhar para esses segmentos. Não, nosso foco não é trabalhar para todas as empresas do segmento, mas se a gente conseguir trabalhar com pelo menos 20% a 30% das empresas, a gente já atingiu o máximo de know-how do setor. Por quê? Porque eu preciso dos outros 70% para rantear os candidatos, né? Então, a gente sempre precisa deixar uma folga aí para poder ter onde tirar. Então, isso é importante. E aqui vem um pouco que eu queria chegar, estopar e parar aqui. Aqui é um pouco da nossa metodologia, né? A gente tem diversos tipos de ferramentas que nos ajudam no processo. A primeira, a gente considera a parte, uma das mais consultivas do processo de recrutamento. Muitas vezes, quando a gente fala de recrutamento, a gente fica muito voltado nessa segunda parte, que é a busca e a avaliação. A gente acha que aqui é onde a gente gera valor, mas a gente já descobriu que a primeira parte é onde você mais gera valor, que é o alinhamento, que é onde a gente dá uma consultoria para os nossos clientes sobre mercado, tendências. Terceiro ponto, a gente monta uma estratégia de contratação com ele, a gente faz um assessment de cultura com o nosso cliente, define um cronograma, prazo, desafios, objetivos organizacionais, e, obviamente, análise de competências de liderança, né? A gente também usa a metodologia ágil aí, bem, falei de todos. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Até algumas dúvidas que muitos candidatos me perguntam, às vezes nesses eventos, está um pouco ligado com isso, é porque você definindo muito bem os pilares, os desafios organizacionais, você ajuda o seu requisitante, muitas vezes, a modelar a posição. Isso ocorre com a gente com uma certa frequência. A gente tem ferramentas que ajudam ele a interpretar. Então, interpretando isso, você consegue fazer um trabalho de busca e avaliação e de entrevista com o candidato muito mais eficiente, né? Ao ponto onde o material final, que é a penúltima etapa, ele precisa ser, muitas vezes, pouquíssimo corrigido. O que eu quero dizer pouquíssimo corrigido? Eu apresento de 3 a 5 candidatos, dificilmente o cliente vai me pedir mais candidatos, tá? Por quê? Porque você tem um trabalho extremamente ligado um com o outro nas questões de racional, né, no processo de recrutamento. E a gente termina, eu vou deixar isso aqui, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade, eu posso voltar nesse slide aqui. Mas a última etapa, que eu acho que é importante dizer, a gente tem até um trabalho, que é a última parte lá, que é a parte de pós-contratação. Então, a gente faz um trabalho que a gente chama de Executive Transition, né? A gente ajuda o executivo a transitar dentro da organização, muito mais uma esfera de definir uma agenda e trabalhar seus soft skills. O que é o soft skills? É avaliar as questões culturais da organização, trabalhar fatores de relacionamento, um pouco de politicagem, como é que ele forma aliança dentro da organização e, óbvio, como é que ele trabalha o estilo de liderança dele com a equipe e, obviamente, como é que ele comunica com o chefe dele direto, né? Então, você tem alguns pilares que a gente ajuda, porque aqui é onde a gente vê que muitas vezes você faz um excelente trabalho de desenvolvimento de alinhamento, busca, avaliação, coloca o candidato lá, ele sai do trilho porque não conseguiu fazer um bom trabalho de formação de alianças. Isso ocorre em muitos níveis, com uma certa frequência, para os níveis de executivos, tá? Isso começando no nível de gerência para cima, onde ele já tem uma exposição aos fatores de liderança, ou fatores políticos, né, de alianças internas. Então, enfim, essa parte para a gente tem sido crucial para evitar que o candidato não performe, tá? Enfim, eu falei um pouco sobre a gente. Aqui a gente poderia cascatear desenvolvimento organizacional e seguir adiante, mas vai demorar uma hora. Vou terminar a apresentação aqui, até para a gente poder seguir na outra ponta, que é ter algum diálogo com vocês, tá? E aí, eu vou voltar aqui para... Acho que eu vou ter que voltar, né? Aqui, pronto. E aí, o seguinte, tá? As perguntas que o pessoal mais faz para mim é como é que está o mercado, tenta entender um pouco de recrutamento. Eu queria jogar a bola para vocês. Se alguém tem alguma dúvida, queira bater um papo sobre algum tópico específico, para a gente poder caminhar aqui.
Ninguém? Daniel, Oi. está me escutando? Oi, eu sou Francisco, tudo bem? Eu trabalho como CEO numa empresa de energia, de soluções energéticas. Queria saber como é que está o mercado hoje para não é recrutamento, para indicação de conselheiros. Conselho consultivo, em especial, conselho consultivo. Legal. Ô, Francisco, com o mercado de energia, eu te falo com uma certa propriedade, porque a gente recruta para ele, e minha mulher trabalha nesse mercado. Enfim, do lado pessoal, eu tenho muito relacionamento, tá? Eu tenho amigos que são CEOs de empresa do setor de energia. O que que eu vejo quando a gente fala de conselho consultivo, tá? O Brasil, ele está num processo ainda de se profissionalizar nesse aspecto. Hoje, grande parte do conselho consultivo, ele é montado por indicações, tá? Então, ou seja, a gente recebe pedido de empresas para indicar conselheiro. Muitas vezes a gente não faz o processo, tá? A gente só indica, é porque eles não querem fazer um processo, mas muitas vezes as escolhas são feitas por relacionamento, né? Ou seja, quem conhece quem, e outros casos, por exemplo, a gente tem um cliente que é um grande fundo de private equity no Brasil, que investe no mercado de energia, e eles mesmos escolhem via indicação interna ou pela rede de network, então, às vezes por empresas onde eles já passaram. O que é a tendência? O que tem ocorrido hoje? Tem algumas empresas de recrutamento que se especializam nesse mercado, tá? A gente não faz muito mercado de conselheiro, é um caso muito esporádico, tem muito pela questão de rentabilidade também, mas tem alguns colegas nossos que fazem conselhos, tá? E não fazem no volume que os outros países fazem, né? Você pega os Estados Unidos, Europa, por exemplo, lá você tem muito mais volume para formação de conselhos. Aqui no Brasil ainda não, tá? Porque o mercado ele está carente nisso. O que não quer dizer que a gente tenha boas práticas, né? O próprio IBGC tem algumas frentes de negócio que vêm desenvolvendo as melhores práticas de governança, que vem avançando bastante, mas não necessariamente o processo de escolha ele é feito da forma como os países mais avançados têm feito. Tá? Francisco, não sei se respondi sua pergunta, mas se não, fica à vontade de direcionar. Obrigado. Você está falando que é um mercado embrionário, minha leitura. Para fins de escolha de conselheiro, sim. Tá? Ok. Para fins de escolha. Os executivos que me perguntam como é que eu faço para ser conselheiro de empresa, a pergunta que eu mais recebo, a primeira dica que eu dou é, primeiro se forme, ou seja, ganhe as práticas, que eu acho que o IBGC faz isso, você tem um mínimo de informação, pelo menos referente à governança corporativa, e segundo trabalhe seu networking para quem realmente toma a decisão em contratar, que na grande maioria são fundos de investimentos ou mesmo bancos que investem em fundos, tá? São os maiores compradores de conselhos hoje no mercado, tá? O mercado financeiro, private equity e bancos. Na tua visão, a certificação é importante. Uma boa certificação. Aí é outra conversa, né? Não vamos estender muito nisso. Isso, aí é outra conversa. Você tem hoje certificações, né? Eu nunca fiz, mas por referência dizem que a do IBGC é ok, é boa. Eu conheço o pessoal do IBGC que faz a formação lá. São pessoas capacitadas que já estão lá há um tempo. Eu diria que hoje, obviamente, não necessariamente são as melhores, você poderia ir para fora para conseguir as melhores formações, uma formação melhor, mas eu acho que no Brasil hoje, eles estariam hoje no top tier aí de qualidade para o Brasil, tá? Tá ótimo, obrigado. Ó, eu vou ver aqui, pergunta, em tempos de fake CVs, o que vale mais, um diploma ou experiência prática na função da atividade? Uma boa, né? Temos um caso aí bem clássico hoje, né, na questão de fake CVs. Olha, essa questão de currículo, ela é uma questão curiosa, porque a gente, com uma certa frequência, pelo menos umas 2 vezes por ano, a gente depara com um candidato que tem informações que não são propícias ao material. Isso é fato, isso ocorre, tá? O que mais ocorre, obviamente, é o nível de inglês, né? Na hora que você vai testar, o inglês não é o fluente que todo mundo coloca, básico. Agora, formação e diploma, sim, esse é um problema.
O que a gente avalia hoje quando a gente fala de experiência profissional, né? Que aí vem a pergunta, o que vale mais, um diploma ou experiência prática na função da atividade? Hoje, quando você faz uma análise de CEOs de empresa, vamos pegar nessa linha, número 1 ou número 2 mesmo das organizações, você pode reparar que se fizer isso no LinkedIn, você consegue pegar a grande maioria hoje, pega um pool ali de talvez uns 500 CEOs, você conseguir chegar nesse patamar, você vai ver que a grande maioria não tem um diploma super bem qualificado, né? Então, ou seja, se você pegar por estatística, você vai ver que a experiência conta mais do que o diploma, tá? Né, respondendo sua pergunta aí. Mas isso não quer dizer que é uma tendência, porque hoje as pessoas têm se capacitado muito mais do que têm no passado. Então, a grande maioria dos CEOs hoje, com uma idade de pelo menos 45, 50 a mais, ou seja, se for colocar numa estatística de 50 a mais, essa formação de ir para o exterior, inglês, isso não necessariamente era algo fácil de se fazer em 1970, por exemplo, 1980. Tá? Então, voltando um pouco, não quer dizer, a experiência no passado, sim, contava mais do que diploma, que aí é a capacidade da pessoa de conhecer o segmento deles, conseguir definir diretrizes dentro da organização, competências, perfil comportamental, isso tudo tinha um pouco mais de peso para ele ser alavancado na função, tá? Hoje em dia, o diploma tem contado mais. Aí vem a grande pergunta, foi a Isto é Negócio, né? Fez uma matéria, que inclusive eu dei uma entrevista para eles, que se o MBA conta mais do que a educação executiva. Ou qual é a tendência, né? Fazer educação executiva, cursos de 1 mês, 2 meses de duração no máximo, ou focar no MBA. Isso ainda está sendo super questionado. Eu tenho, obviamente, a minha opinião, dei para eles, mas isso pode ser a forma de como você vai ganhar o diploma e como você vai desenvolver sua educação. Mas eu acho crucial. Eu já fiz algumas e não me arrependo de ter feito. Me ajudou muito na vida profissional, o diploma, né? A experiência de estar na academia, tá bom? Se eu respondi, ok. Se não, Alberto, fica à vontade de reformular a pergunta ou fazer outra aí para eu poder te ajudar, tá? Vou para outra. Que colocou aqui, formação do Cabral também é bastante reconhecida, também pela questão de pessoas na formação. Sim, a do Cabral tem uma excelente reputação no mercado. Eu particularmente gosto, já conversei com muitas pessoas de lá, enfim, a qualidade é inquestionável, tá? Pelo menos para nível Brasil, obviamente, apesar que eles estão super bem ranqueados no mundo também, tá? O Bruno aqui perguntou, como está o mercado para posições de CMO, VP e diretoria de marketing? Ó, eu tenho visto muito mais executivos saindo, reduzindo cadeira do que contratando. Então, acho que a resposta aqui pode ser um pouco negativa para você na frente de marketing, tá? E vi bastante essa transição agora no último mês, de junho, final de maio para junho. A gente recebeu muita gente para marketing aqui, tá? Então, não acho que é um bom momento, mas, obviamente, eu acho que é curto prazo, porque isso, para mim, está sendo muito mais... As empresas têm feito, já entrando um pouco de mercado, as empresas têm feito muito ajustes no quadro, muito ajustes voltado muito mais para projetos, e, obviamente, contexto, cenário, mas marketing é uma função que, né, ela pode balancear dependendo da situação econômica, obviamente, da situação, do ciclo que a empresa está passando. O que a gente tem visto mais, ou seja, que reforça um pouco esse fator de ciclo de negócio, é que as posições de operações e comercial, da área comercial, ela tem surgido com mais frequência para a gente, é onde a gente tem tido mais demanda. Então, obviamente, comercial, de uma certa forma, é ligado com marketing, mas você vê que a preocupação está muito mais em focar em receita e resultado nesse momento, no tático, talvez, do que no estratégico de marketing que a gente tem notado, tá? Isso, obviamente, não é minha opinião se deve ou não contratar marketing, tá? É o que a gente, fatos do que a gente está vendo. Enfim, mas, curiosamente, marketing foi o que eu mais recebi aí ultimamente. Em diversos níveis, tá, Bruno? A gente recebe de tudo aqui, tá? Desde analista até, enfim, até, obviamente, CEO. Mas marketing, falando de área funcional, independente de nível, foi o que a gente mais recebeu de currículo, porque foi feito corte. E alguns executivos que a gente conversou de marketing, a ideia não era repor, tá? Enfim, colocando um pouco aí minha visão. Tem mais pergunta aqui. Valeu, obrigado. Que isso, cara. Se quiser, fica à vontade de fazer outra pergunta, se eu puder ajudar mais, tá?
Esqueci de descer aqui a barra, tinha outras. Atualmente o mercado tem demandado conhecimento sobre digital, isso. Como você tem avaliado essa questão em relação aos candidatos? Tá, eu vou te dar Hélio, eu vou te dar minhas duas opiniões aqui. Primeiro, uma opinião para quem não é da área de digital. Por exemplo, um CFO, por exemplo, né? Vamos colocar dessa forma. A outra é que a gente tem contratado hoje, são posições mais voltadas para TI, tecnologia e inovação, para digital, né? Um cara que tenha formação funcional em digital. Falando da formação em digital, da área funcional, esse mercado está todo vapor, né? Essa é uma posição que a gente, sim, tem feito e temos tido dificuldade em recrutar. Por quê? O que a gente tem notado é que, obviamente, você não tem um pool de candidatos muito vasto no mercado. Dois, quem tem uma boa formação, com skills de liderança, com inglês, com uma boa visão de negócio, está um pouco mais escasso, esse cara está bem contratado. Tá? Ao ponto de que a gente está com uma posição, como eu falei, numa grande empresa de digital, para a área de digital, e tivemos 2 candidatos que declinaram, estava na fase avançada do processo, veio a quarentena toda esse contexto, e os caras ficaram com medo de fazer a transição. Acho que eu não vou fazer, acho que não é o momento, dado a incerteza no mercado, o cara estava com medo de ir lá e ter algum estresse, ele ter que ser cortado. Ou mesmo o investimento da organização da empresa ser cortado. Então, a gente teve 2 candidatos que declinaram. Né? Se Deus quiser, semana que vem, esse nosso aí recebe oferta, o último lá que tá. Mas enfim, estou te falando, eu acho que isso é um cenário de que o mercado de digital para a área funcional está indo bem. Agora, falando um pouco das outras áreas, a gente não tem visto uma demanda, se é essa a pergunta, tá? Se faz parte da sua pergunta, eu já vou responder, a gente não tem visto uma demanda das empresas por ter um CFO com bom expertise em digital, tá? Até teve uma matéria que eu dei uma entrevista do Valor Carreiras, né, que é aquela revista do Valor, que o foco era justamente isso, né, essas empresas estavam buscando expertise, competência em digital. Então, indo um pouco nessa frente para responder a sua pergunta, eu não tenho visto isso, ainda mais porque, falando num crescimento de carreira dentro da organização, as pessoas hoje no nível mais júnior, desculpa, não é júnior, com uma idade de 30 a menos, já tem, querendo ou não, um bom expertise em digital. E mesmo que ela não tenha expertise em uma certa ferramenta, por exemplo, o Meets aqui do Google, eu uso muito pouco essa ferramenta aqui, mas eu tenho uma capacidade de aprender rápido, e é o que essa turma tem hoje. Então, se apresenta o Meet, em 1 hora, a pessoa já sabe fazer tudo na questão de configurações. Então, isso para a gente não está sendo um problema. Eu acho que o maior problema hoje está sendo para as pessoas que não tiveram essa vida em digital, né? Aí estou falando talvez uns 45, 50 mais de idade, 50 mais de idade, e aí tem que se adaptar. Aí falando, obviamente, da área um pouco mais funcional, que não tem muita exposição a isso. Mas, mais uma vez, não tenho visto problema em relação a isso. Cara, se essa pergunta, tá? Se não, fica à vontade aí para corrigir. Vou para a próxima aqui, da Maíra. Executiva de varejo, tudo bem, Maíra? Bom dia. Executiva do varejo com experiência de mais de 15 anos no mercado imobiliário. Pergunta, como está o mercado imobiliário e o real estate nesse momento? Boa pergunta. Vou te dar 2 visões aqui, tá? A gente recruta muito para esse setor. Talvez foi um dos setores que a gente mais recrutou, e a gente foi até referência no setor no período de auge deles, né? Que foi 2009, 2008 e tal, aquele boom de IPOs lá. Depois o mercado caiu um pouquinho para fim de recrutamento. A gente tem muito know-how lá. Te dou 2 contextos. Mercado, quando você fala de bolsa, o mercado está na pauta hoje, então o mercado que tende a ter uma retomada rápido, se os juros continuar nesse patamar, que obviamente impacta para fins de recrutamento, tá? Recrutamento nesse mercado hoje não está tão ativo como foi no passado, tá bom? A gente tem feito uma posição ou outra, a gente estava com uma posição de CFO semana passada, um deles querendo fazer IPO até, entrou em contato com a gente, mas você vê que são casos bem esporádicos. Ainda não teve a retomada de recrutamento, estão conseguindo fazer muitos trabalhos, estão conseguindo entregar os projetos deles com o corpo que eles têm hoje, né, dentro da organização. Então, mais óbvio, a expectativa nossa é que o mercado voltando, os projetos voltando, você sabe que tem um ciclo aí, né, que vai de 3 a 5 anos para os projetos, então provavelmente o recrutamento volta junto. O que a gente tem feito bastante,
aí está mais voltado para fundos de investimento no mercado imobiliário, isso sim. Inclusive, posições mais sêniores, posições até que a gente nunca fez antes, por exemplo, a gente está com uma posição agora de um diretor de marketing, falando aí um pouco da pergunta do Bruno, né? Aí, cara, já vou contra até essa pergunta aí. Mas falando, a gente está com uma posição de marketing para um fundo imobiliário, isso nunca tinha feito antes. Para a gente foi até novidade, a gente teve que desenhar um perfil totalmente diferente para eles. E a gente está com posições na área de operações, compliance, áreas mais estruturais de fundos imobiliários, tá? Obviamente, fundo imobiliário pode ser galpão logístico, enfim, um pouco de tudo aí, tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que fundo imobiliário está melhor do que as incorporadoras. Talvez uma forma fácil de eu te responder aí. Fernando, o que é curto prazo para você, quando você vê o mercado retomar para posições de C-Level, CEO e comercial? Boa. Cara, cada um tem sua visão, né? Tava lendo um relatório esses dias da McKinsey. Para McKinsey, longo prazo é 5 anos. Para mim, longo prazo, pelo menos de 2 anos para frente. Que eu acho que é um tempo hábil aí da empresa conseguir implementar algum tipo de projeto, ou mesmo que a gente fala de executivos, um longo prazo para um CEO, dependendo do tamanho da organização, ele vai conseguir entregar resultado no período de 1 ano e meio a 2, talvez, né? Mais factível 1 ano e meio a 2. Curto prazo, para mim, é dentro do período de 1 ano, tá? Obviamente, se a gente tiver que falar nessa posição que você está comentando, de C-Level, de CEO C-Level. Então, enfim. Agora, se a gente for para uma indústria de startups, de tecnologia, curto prazo são 6 meses. Né? Então, isso pode variar. Se for para uma empresa de infraestrutura, que a gente está falando acima, com projetos longos, né, essa leitura de curto prazo é 1 ano, com certeza. Então, enfim, eu acho que a sua pergunta, acho que já leva a gente chegar na conclusão que você tem variáveis, né? Ou seja, você pode oscilar uma para outra, mas essa é a minha leitura. Tá? Aqui é Fernando. Na verdade, tudo bem? Tudo. Prazer. Na verdade, a pergunta estava mais próxima daquela que quando você comentou sobre as posições de marketing. E aí você comentou que no curto prazo não via essas posições de marketing aparecerem no mercado. Minha pergunta é mais aí, quando é que você viu o mercado voltar a aquecer para as contratações, mais em especial nas posições de C-Level, CEO e comercial, entendeu? Legal. Era por aí. Boa. Fernando, sendo muito honesto, o comercial já está retomando. Tá? Pelo menos a gente, nessas últimas 2, 3 semanas, a gente tem visto comercial. A característica da retomada está muito ligada a projetos. Então, diferente no passado, por exemplo, um cenário normal, né, de estabilidade de mercado, o que você vê? Você vê as empresas fazendo transições naturais, né, o executivo que já está saturado na função, tem que fazer uma transição natural, por exemplo, um CEO, já está 5 anos, vamos trocar. Hoje a gente está vendo relacionado a projetos, vamos para frente digital, então traz um CEO com uma cabeça de digital, vamos reestruturar, vamos investir numa outra frente de negócio, você traz um outro cara voltado para isso. Então, normalmente são fatores de grande impacto na organização que estão sendo feitas essas transições de CEO e comercial. Mas eu já te diria que está retomando. Para CEO, a gente viu algumas transições boas, marcantes, né, ainda mais na indústria, e então eu diria para você, comparado com as demais, o comercial e operações, um pouco eu falei acima para a posição de marketing. Então, operações comercial, elas têm tido mais frequência do que as demais posições. Tá? Eu acho que respondendo. Então, eu acho, tá, a minha percepção, a gente tem que achar, eu acho, não dá para afirmar, que você vai ter esse segundo semestre com um pouco mais, eu acho que CEO, comercial e operações continuando a liderar o ranking das posições que vão aparecer com mais frequência para a gente aqui. Tá? E, obviamente, para o mercado de recrutamento de modo geral. Ok, obrigado. Que isso, cara. A Lúcia, acho que pergunta anterior se referir à formação de conselheiros da FDCA, tá bom. Entendi. Então, você fala da formação que eu falei da Dom Cabral, que é legal. Eles têm, eu gosto também. Boa. Acho que de conselheiro a gente tem uma boa reputação deles, uma boa referência deles, tá? Inclusive, são os dois que brigam no mercado, isso é fato. O IBGC e a Dom Cabral. A Sempol também, do Securato, eles estão com uma formação. Tive experiência de pessoas que fizeram e gostaram.
mas sem sombra de dúvidas. Eu acho que o legal da Fundação da Dom Cabral é que eles têm um viés muito para a liderança, né? Então, eu acho que o networking lá também é muito bom. O grande viés hoje, você vê quando você fala de conselho também, que eu vejo que as pessoas têm uma demanda grande por isso, quem é que vai conseguir expor elas, por exemplo, se você vai e faz a formação em uma delas, como é que você consegue ficar numa lista para ser um eventual candidato, né, para ser conselheiro? Essa é a pergunta que eu mais recebo, que as pessoas mais me questionam quando se fala de conselho. E minha leitura todo mundo se frustra, porque não existe essa lista, até tem, mas pouquíssimos são abordados por ela, tá? Mais uma vez, via seu próprio networking, seu nível de exposição com o mercado financeiro, quem toma a decisão para contratar para conselho, tá bom? Um pouco de sorte também, tem que estar no lugar certo, na hora certa, tá? Obrigada, Minha Daniel. leitura. Que isso. Da Érica, pergunta, atualmente se usa muito Customer Experience, mas tem tantas posições de inovação, UX, atendimento, canais abertos. Bate com a sua percepção? Bate. Mas que tanto, como é que é? Atualmente se usa muito Customer Experience, mas que tanto posições de inovação de canais. Olha, vou te dar minha percepção hoje. A gente tem uma frente hoje que a gente recruta para fintechs, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de um cliente nosso, né? O PicPay, por exemplo. A gente fez muitas posições para eles de Customer Experience, e o que eu tenho visto, minha percepção, tá? Que as empresas têm buscado desenvolver essa cadeira dentro das organizações. Já te adianto, ou seja, falta bons profissionais no mercado com esse know-how, se é que eu estou respondendo bem sua pergunta aqui, mas falta, e eu acho que a tendência é cada vez mais, ainda mais com esse cenário de ir para digital, né, e acho que obviamente o contexto que a gente está vivendo vai acelerar isso, essa é uma cadeira que tende a ser buscada ou pelo menos tentar ser estruturada dentro das organizações no futuro, tá? Com mais ênfase do que é hoje. Mais uma vez, falta bons profissionais. A gente tem tido dificuldade com isso. Eu atendo um grande cliente hoje do mercado de atendimento e fazer posições para eles de UX é difícil, não é fácil. Falta gente. E quando você faz a proposta muitas vezes para o candidato, curiosamente, os caras são pessoas um pouco menos drivadas por dinheiro, já que vocês me entendem, e muito mais em qual é a empresa em que eu vou trabalhar. Tá? Então, a gente muitas vezes tem dificuldade de tirar de alguns players. Porque, enfim, é outra mentalidade, também é um público muito mais jovem, que está muito mais apegado à marca, à empresa, à organização, do que a dinheiro especificamente. Não sei se eu respondi, Eric, mas fica à vontade de refazer, se eu puder responder ela de outra forma para você. O André Tilda, com as dificuldades de deslocamento entre os países em virtude de Covid, podemos ter um incremento de recrutamento por multinacionais de recursos locais? Eu acho que sim, tá? Já respondendo, conversei com alguns executivos aí recentemente que estão participando de processos via headhunters lá fora. Tá? Isso já é algo normal, quer dizer, a gente já vê isso aqui no Brasil com uma certa frequência. Muitas vezes é a matriz, né, que tem um headhunter próprio deles lá que acaba fazendo o processo globalmente, tá? Via, enfim, qualquer tipo de ferramenta. E eu acho que isso sim, ela deve incrementar, até porque as empresas estão muito mais propícias hoje a fazer o recrutamento por Google Meet, por exemplo. Então, enfim, então acho que isso pode ser sim um fator. A gente mesmo está olhando aí para a Flórida, tá? Eu já estou com uma pessoa lá, vamos fazer tudo via Skype aqui, Skype, olha, Google Meet, Skype já não se usa mais. Tudo via Google Meet ou Zoom. Então a gente mesmo está indo um pouco nessa tendência aí. Se eu respondi sua pergunta, tá, André? Então, se eu falar que não, eu estou indo contra um pouco da nossa estratégia aqui também. Legal. Emerson. Bom dia, Adriano. Pergunta: trabalhei como executivo por mais de 20 anos na área de operação na indústria automobilística. Qual a perspectiva de contratação para esse segmento no curto e médio prazo, na sua visão? Na minha visão, Emerson, não é boa, tá? Enfim, eu acho que é um mercado que está sofrendo. Um pouco das conversas que eu tive, até mesmo com diretores de RH desse segmento, não tem perspectiva de expansão, né? Ou seja, isso quer dizer, não tem muita perspectiva de recrutar executivos.
é um mercado que deve ficar estagnado, a minha leitura, tá, do que eu escutei, não estudo esse mercado, economicamente falando, para te falar, para te dar uma opinião aqui, mas estou relatando fatos. E aí, um pouco das perguntas que, pelo menos no curto e médio prazo, né, que vem sua pergunta. Agora, eu acho que é um mercado que está se reinventando. Eu tive com o pessoal da Renault um tempo atrás e eles estão se reinventando muito na questão de questão de cadeiras, funções, para onde vão os investimentos dentro dessa indústria. Então, eu acho que vai ter sim uma reviravolta. A grande pergunta que eu acho que pode ser cabível para você, Emerson, é como é que você se adapta se você quiser ficar dentro do mercado de automobilístico, né, dentro da indústria, dado que você estava em operações. E aí, essa resposta eu não tenho para você, porque eu não estudo um pouco essa frente de operações para automobilístico. Mas sim, eu acho que no curto e médio prazo não, estão se reinventando, no longo prazo eu acho que vai ser benéfico, vai ter muita transformação, e se você é um cara que consegue se adaptar rápido dentro da indústria, ou ver onde é que estão as tendências, você vai ser um cara que vai conseguir premiar aí, tá? Por já ter o expertise no setor. O Emerson, acredita que o profissional, setor automobilístico, possa assumir posições em outros segmentos da indústria, como você vê esse movimento? Eu acredito que sim, e eu acho bem benéfico. O que eu acho bom do mercado automobilístico quando eu recruto profissionais desse setor? Eles vêm com uma formação de preço, de custo, processo, eficiência, cara, fora da curva. Tá? Eu fiz algumas posições e todo mundo que eu peguei do mercado automobilístico tinha um know-how de processos, custo, tax, eficiência organizacional, Six Sigma, tudo isso fora da curva. Então, hoje em dia, eu diria que esse mercado e o químico, na nossa leitura, obviamente varia obviamente, de profissional para profissional lá dentro, mas é um mercado que é difícil se errar quando você fala de formação técnica. Tá? Se é da onde você veio, das grandes montadoras, ou enfim, às vezes tem empresas extremamente capacitadas. Por quê? Porque é um mercado muito maduro, ele está muito avançado na questão de competitividade, né? Então, a indústria já está saturada na questão de, acho que até um pouco de tendência nesse aspecto, e a formação dos executivos que estão lá, com certeza, é porque viveu a nível de eficiência altíssimo, né, para conseguir sobreviver. Então, mais uma vez, acho que você pode se fortalecer nisso e olhar quais são as indústrias que estão passando pelo mesmo cenário, né, de ganho de eficiência e best practices, quando você falar nessas frentes que eu coloquei, tá? Espero que eu tenha respondido aí, Emerson. Marcos Zito, considerando o mercado da indústria, você considera que o pós-Covid, o perfil profissional procurado será mais generalista ou especialista? Boa. Difícil, cara, não sei. Essa pergunta é difícil de te responder, tá? Principalmente porque você colocou aqui o pós-Covid. Se tirar o pós-Covid, a minha leitura é que o generalista no futuro, no longuíssimo prazo, tende a perpetuar mais. Por quê? Existem estudos, inclusive tem um livro muito bom lançado agora, que eu estou no meio dele, que ele fala sobre os generalistas especialistas. Depois, se alguém quiser me fala, eu passo. Muito bom, foi considerado, acho que o número 2 do Financial Times do ano passado, tá? Na lista de melhores livros. E a tese do cara justamente ele começa comparando o Tiger Woods com o Roger Federer, né? O golfe com o tênis. E por que os generalistas eles perpetuam mais do que ou seja, eles crescem mais do que o especialista. Enfim, a tese é legal, acho que vale a pena você ver isso, porque reflete no mundo profissional. Hoje a nossa leitura de mercado, principalmente recrutando para startups, empresas de fintech, high-tech, enfim, os especialistas eles conseguem trazer visões de negócio muito mais abrangentes do que os especialistas. Tá? A gente nota isso. Não quer dizer que a gente dá preferência só para generalistas, mas a gente já nota isso. Então, dado que a gente está indo para um modelo de negócio, uma indústria mais agile, com mais visão de negócio, critical thinking muito mais aguçado, isso a gente está falando aqui há uns anos, o generalista ele vai ter passado por frentes diferentes, ele vai ter mais visão de negócio, tá? E eu acredito nessa tese. Então, né, respondendo, se você tirar o Covid da sua pergunta, essa é a resposta. Agora, colocando o Covid, pode ser que isso até acelere o processo. A gente vai precisar de gente com uma cabeça um pouco mais aí da forma de liderar e a forma de como conduzir, trabalhar negócio na frente digital, eu acho que pode acelerar. Tá? Eu vejo isso porque
as pessoas, a questão de liderança, o especialista, a gente vê muitos líderes com um bom nível de especialização, o que os torna bons líderes. Então, eles são admirados pelo conhecimento técnico. A gente nota isso no mercado de forma geral, né? Não são muitos dos líderes que a gente conhece, que a gente avalia, não é porque eles têm a competência de liderança, de engajar, motivar, direcionar, inspirar e tal, tá? Muito mais pelo conhecimento técnico, eles são admirados. E com um pouco a gente indo para frente digital, eu acredito que essa questão de inspiração, de driver, de fator mais inspiracional, tende a ser mais relevante. O que um generalista, não extremamente um cara técnico, mas um de negócio, ele pode ser mais tendencioso a se dar bem aí, tá? Isso é uma opinião minha, tá bom? Enfim, vou seguir adiante, senão a gente vai filosofar nesse tópico aí. Espero que tenha respondido, tá, Marcos? Bom dia, Daniel. Como estão sendo vistos hoje cursos EAD como Udemy, né, etc., no CV de gerência júnior intermediária pelas empresas? Boa pergunta. Eu tive com o pessoal da Coursera aqui no Brasil e eles estavam com dificuldade em transferir isso para algo. O Coursera é concorrente, né? Estavam dificuldade em transferir isso para algo que seja realmente relevante no currículo. Hoje, a minha leitura. Eu já fiz os cursos, tá? Já fiz pelo menos aí uns 7 cursos ao longo dos últimos 10 anos, eu acho que desde que eu adoro, sou fã deles. Eu acho alguns cursos rasos, tá? Até no começo eu achei alguns cursos rasos, ao ponto de não poder dar uma formação adequada, dar um contexto bom para fins de uma chancela, tá? Eu acho que agora os cursos, eu não tenho visto ultimamente, mas os cursos estão sendo um pouco mais aprofundados, até porque eles estão no momento de teste. Mas resumindo, respondendo direto a sua pergunta, eu não acho que hoje ainda faz a diferença, tá? Porque a pessoa pode passar no curso. Inclusive, conversando com o pessoal da Coursera, eles mesmos falaram, eles estão num processo de trial, né, de tentativa, de aprendizado, até para chegar num fator de um pouco mais relevante ao ponto de ser considerado como uma boa chancela para as organizações tomarem a decisão de recrutar também, né? Então, enfim, mas hoje eu recomendaria qualquer um fazer os cursos, pelo menos entrar para ver se tem alguma coisa que interessa, porque ele dá um ferramental muito bom, né, para uma área muito específica. Mas eu não acho que é o ponto de chegar numa certificação de falar assim, ok, você está em certificado, sei lá, em recursos humanos, por exemplo, tá? Dando um exemplo aqui. Se eu respondi, ótimo. Érica Ferreira, a dúvida é como afunilar quanto se diz Customer Experience. O Érica, se quiser colocar o som aí e me ajudar nessa daí, pode ser uma boa. Bem, eu vou passar, tá, Érica? Porque, enfim. O Everton Moraes, bom dia. Quais as habilidades você considera essenciais em um executivo de tecnologia? Existe algum gap no perfil do profissional atual? O Everton, sendo muito honesto com você, as habilidades que a gente mais vê, que a gente mais se depara, é a habilidade de liderança, tá? Ou seja, acho que a competência de liderança em si, se eu tiver que responder da melhor forma aqui. A grande maioria pelo menos os requisitantes que sofrem ao recrutar um cara de liderança, um cara de tecnologia, é a capacidade da pessoa liderar o time, tá bom? Então, eu tô vou jogar somente na liderança, porque é onde eu vejo os maiores gaps hoje. E natural, são pessoas, obviamente, tecnologia, normalmente o executivo, ele é mais técnico, a formação, carreira, atividade dele o torna técnico, isso, e eu vejo o que, ok, para mim tá super ok isso, mas muitas vezes a organização demanda que o executivo tenha um perfil de um perfil de liderança um pouco mais aguçado, tá? Então eu deixaria aí. Não acho que é o inglês, não acho que tem outros skills aí que seja tão relevante quanto esse, tá bom? Obviamente, sabe como é que é a tecnologia, né? Você tem uma gama de diversidade em conhecimento de sistemas muito grande, que não são todos que têm, né? Todos. É muito difícil encontrar um profissional com uma abrangência grande em conhecimento de sistemas, pelo menos na parte de software. Mas, então, ou seja, a liderança, ela realmente destaca. Roberto,
Como você é o movimento de um empreendedor, talvez como eu vejo o movimento de um empreendedor que atua há 13 anos no mercado de relações públicas, comunicação corporativa, que quer voltar a ser funcionário de uma empresa. Eu acho fantástico, acho primordial a pessoa não ter medo de querer voltar, primeiro, né, e não olhar e não enxergar isso que seja uma barreira. O único ponto é qual empresa valoriza isso. Eu acho que essa é a primeira pergunta que você tem que responder, né, entendendo que não é você que vai escolher a empresa, muitas vezes é a empresa que vai te escolher porque ela demanda uma habilidade de empreendedorismo que você tenha. Eu acho que essa é a primeira pergunta que você precisa responder, qual empresa valoriza isso. Segundo, uma coisa que eu vejo do empreendedor hoje, que ele traz essa visão de negócio muito mais aguçada, muitas vezes, que os executivos, né, próprio que estão dentro das organizações que ficam um pouco naquela vertente técnica. Agora o grande pilar aqui que eu vejo, pós-contratação, Roberto, se eu puder te ajudar nessa frente, é o empreendedor, você, no caso, que vai fazer a transição, conseguir se adaptar dentro do novo contexto, tá? Com regras, diretrizes, burocracia interna. Então, esse é um fator que, eu acho que de todo o processo em si, eu vejo o executivo ou o empreendedor, no caso, que fez a transição, sofrer mais, tá? Enfim, acho que esse talvez só um awareness. Mas respondendo direto a sua pergunta aqui, eu olharia a empresa que teria um pouco mais de afinidade, ou valorize mais, tá? Valeu, Emerson. Martito, hoje eu vi que as portas para brasileiros estão fechadas para brasileiros. É isso mesmo? É a entrada física. Tá. Acho que os impactos disso pode trazer reflexos para as multinacionais que estão instaladas no Brasil. O que você quer dizer? Você quer dizer portas para brasileiros nos Estados Unidos? É isso que eu entendi, não? O Marcos. Oi, Marcos. Acho que seu áudio não está funcionando. Daniel, eu comentei, só faltou colocar aí uma coisinha, para o mercado europeu que eu ouvi que está fechado a entrada física agora. Então, a minha dúvida é que impacto isso aí pode trazer, porque eu não sei se isso vai ser por pouco tempo ou por muito tempo, pelo menos nessa fase de pandemia, é que eu ouvi que está fechado, então, Câmera, eu queria saber de você se isso vai trazer, se você Tá, legal. Ô, Marcos, eu não tenho visto nada referente a isso hoje, tá? Ou seja, eu não vi, não li nenhum material falando de alguns impactos referente a esse fechamento aí para o mercado europeu. É óbvio que o que a gente tende a ver, isso eu vi bastante, são muitos brasileiros voltando para o Brasil, voltando até com interesse de voltar, dado um pouco do fechamento econômico lá fora e oportunidades lá fora. Eu não sei se a escolha é certa, dado o valor do real aí, né? Mas eu não tenho uma resposta clara para te dar, porque a gente ainda não tem visto esses reflexos, tá? Das empresas aqui no Brasil. Talvez o que você possa ver é algumas empresas que gostam de colocar executivos lá de fora trazerem esses executivos para cá. Por exemplo, os chineses, né? Adoram colocar, franceses também, alemães, enfim, adoram colocar alguma pessoa de confiança aqui na operação. Isso pode ocorrer, mas aí eu diria que pode ocorrer muito mais fatores econômicos, que é quando as empresas estão num cenário um pouco deficitário e traz o cara de fora para cá, tá? Se eu puder responder de alguma forma aí a sua pergunta. Obrigado, colocou... Daniel, obrigado mesmo. Que isso. Só da Érica aqui. O Daniel, obrigado. Era no sentido do curso como BI, tá? Especialização extra são as formações tradicionais mesmo, legal. Que tipo de liderança? Legal. O Luiz, está falando de tipo de liderança para fins de TI, é isso? Que é onde eu comentei? Se quiser colocar o áudio aí. Bem, eu vou passar, Luiz, aqui isso, legal. O Luiz, quando a gente fala de liderança, o meu entendimento de liderança está muito mais no aspecto de quê? Da pessoa que está no cargo, vamos supor, desde um nível gerencial e no nível de diretoria, tá? Conseguir
engajar o time e desenvolver o time, tá? Quando, respondendo sua pergunta, talvez no tipo, eu talvez focaria mais, que a demanda, onde eu vejo os maiores gaps, em um líder conseguir desenvolver a equipe dele, tá? E reter também, sabe que o mercado de TI é um mercado complexo, né? É um mercado que está em ebulição hoje no Brasil. Talvez as posições de tecnologia foram as posições que mais foram recrutadas nesse cenário de Covid aí, de quarentena, né? Porque você tem um gap e as empresas tiveram necessidade de continuar. Então, ou seja, o fator de retenção e o fator de desenvolvimento de pessoas é um dos que a gente vê com maior déficit do executivo conseguir executar, tá? Então, por isso que nas avaliações dos candidatos, a gente tenta avaliar muito essa capacidade do profissional trabalhar esses dois pilares, e como é que ele desenvolve, qual o nível de relacionamento que ele cria, enfim, aí tem diversas formas que a gente avalia, tá? Mas eu diria que os dois pilares é isso, talvez para responder o tipo de liderança, né? E, obviamente, um pouco do conhecimento que eu tenho aqui de liderança, né, já respondendo um pouco na sua pergunta, ele está saindo daquele modelo que a gente chama de controle e comando, né, onde você, cara, faz isso e me entrega, para um fator muito mais de inspiracional, né, muito mais de questionar, provocar o profissional, entender quais são os drivers de cada um, né, para conseguir fazer esse cara trabalhar para você, né, e trabalhar com vontade, não um pouco nessa linha de comando e controle, tá? Talvez respondendo direto a sua pergunta aí, tá bom? Muito conhecido aqui. Tenho visto muitos executivos se posicionando nas redes sociais, incluindo o LinkedIn, com protagonistas de lives e apresentações feitas equipe, etc. Isso aí. Você entende que o futuro dos executivos é terem esse perfil mais showman? Boa pergunta aí. Se está desconhecido aí, faz sentido. Eu acho o seguinte, vou te dar um pouco da minha experiência, das conversas que eu tenho tido nessa questão das lives, né? É o Hamilton. Ô, Hamilton, tudo bem? Como é que você tá aí? Tudo bem. Desculpa, é que eu tô na rua. Não, fica tranquilo. Legal, te conheço. O Hamilton, é o seguinte, essa questão das lives, eu acho que teve uma euforia de mercado, e quem começou com isso, se eu não me engano, foi a XP e começou muito bem, né? E aí um monte de headhunter fez, enfim, começou a virar modismo. A gente fez, tá? E eu acho que foi muito mais, fazendo uma reflexão minha aqui. Abril foi um momento onde todo mundo ficou em casa, queria dar continuidade num trabalho de exposição, tentando ver para onde o mercado vai, e a melhor forma é você fazer o trabalho de marketing bem feito, né? Você estar presente no mercado de alguma forma, e a melhor forma de fazer isso é através de lives. Então, a gente mesmo, eu participei de lives, fizemos lives lá com alguns executivos, e funciona. Pelo menos você está presente no mercado, é uma forma de você se expor, né? Te dar um exemplo aqui, uma lives que a gente viu, o presidente do Albert Einstein, por exemplo, enfim, deu várias lives ali. E faz sentido, um hospital estava com problema até mesmo de receita, pelo que eu soube. Então, enfim, eu acho que a pessoa precisa se expor e fazer o seu trabalho, o papel, talvez até um pouco filantrópico de alguma forma, que alguns fizeram, mas também se posicionando em termos de negócio, tá? Não acho, respondendo, você entende que o futuro dos executivos é terem esse perfil mais showman? Eu acho que não, até quando você fala de essência, né? Vamos pegar o Jim Collins na questão do Good to Great, o nível 5 de liderança dele, é o contrário, não é ser showman, tá? Então eu acho que quando você fala de futuro, as melhores práticas de liderança não é ser showman, muito pelo contrário, é estar nos bastidores. Obviamente varia muito de empresa para empresa, porque às vezes o executivo número 1 da empresa, ele é o cara de negócio, ele tem que estar na frente comercial, aí sim. Agora, uma coisa que eu aprendi, gente, não é opinião minha, tá? Eu aprendi isso, mas eu acho que eu vi funcionar bem. A gente vê isso com uma certa frequência. Quem me falou isso foi um professor, que é uns papas de reestruturação de empresas, são um ano atrás aí. E ele falou um negócio para mim que era interessante. Ele falou, se você começar a ver um executivo demais na mídia, se expondo bastante, pode ter certeza que vai vir alguma transformação aí, né? Ou seja, ou o cara vai fazer uma transição de empresa, ou vai ter alguma coisa dentro da organização que eles vão precisar estar muito bem preparados para fim de marketing, tá? Eu comecei a reparar nisso, isso tem um certo viés, tá? Mas enfim, eu acho que o papel do CEO, ele precisa ser showman quando necessário, mas obviamente precisa estar nos bastidores, né?
Eu não sei se... Agora, eu acho que esse contexto de live aí, para mim, é minha euforia do momento, tá? Posso estar totalmente enganado, não vou falar isso com precisão, mas eu acho que é um pouco de euforia. Inclusive, a gente já está vendo a redução da quantidade de lives. A XP fez muito bem, principalmente porque os CEOs precisam falar com o mercado. Eu acho que foi a melhor forma deles conseguirem fazer isso. Fizeram as lives, eu assisti algumas, muito boas, e os CEOs conseguiram fazer um papel de transmitir o momento como uma forma de relações com investidores, tá? Enfim. André Fiuso, o livro é esse mesmo, Range, David Epstein, é esse mesmo. Se você está lendo Range, é porque você está lendo em inglês, né? Eu vou te falar que o inglês dele é bem chatinho. Então, enfim, tem que ter um pouco de paciência aí. Mas é esse mesmo, André. Eu estou gostando, acho que tem bons insights, pelo menos para mim, o aprendizado está sendo interessante, tá? Mas, bom, recomendo. Tem a tradução em português, eu peguei o inglês, mas eu recomendaria o português aí. Alberto Magis, obrigado, vamos falar assim. Alexandre Gandarella, Daniel, bom dia. Como está o mercado atual para diretor de TI e CIO? Esse mercado está bom. É um mercado que a gente tem visto, mais uma vez, acho que é uma das maiores demandas hoje foi para tecnologia no modo geral, não parou. Inclusive, a gente teve clientes que deram continuidade nos projetos para fim de TI. Agora, para o nível de diretoria, obviamente, afunila um pouco mais, né? Mas eu acho que esse é um mercado que tende a estar em evolução. Mais uma vez, Alexandre, aí a minha sugestão para você, talvez você está olhando o mercado, definir quais são as organizações que vão precisar de alguém com seus skills e habilidades, né? Mas demanda vai ter, tá? Boa. Como está o mercado de posições de CSO e CTO, né? André, vamos falar do CTO especificamente. Eu acho que o mercado de CTO, até mesmo se é um pouco a gente está indo nessa linha, né, do CIO, talvez Chief Innovation Officer, né, acho que tem muita coisa aqui que a gente está em transformação, né? E falando do CIO e do CTO, por exemplo, ainda tem uma mescla, tem uma névoa, está meio nebuloso quando você fala de recrutar, né? Qual que é o perfil que vai preponderar? Tem muita gente que está falando que o CIO vai englobar o CTO, enfim. A gente vê cada executivo, cada empresa tomando decisões em relação a isso. Eu acho que a tendência no longo prazo é uma cadeira de CTO, obviamente, ou CIO ser uma cadeira que seja o número 1, né, de tecnologia e tudo. Mas, mais uma vez, vai depender de organização para organização. Tem um cliente hoje que tem o CIO, tem o diretor de TI, né? Está splitada a cadeira. Não sei te responder, tá? Qual é a tendência, mas respondendo talvez a pergunta do Alexandre ali, André, já com a sua, é um mercado que tá ativo, tá? Tá bem ativo. Bem ativo, vamos lá, bem ativo comparando com as demais áreas funcionais. Já esteve muito mais ativo no passado, acho que final do ano passado, pelo menos acho que é uma boa base de comparação. Obviamente que a quarentena isso derruba, mas está mais ativo que as demais áreas funcionais. Eu falei do CEO, né, do comercial, desculpa, não do CEO, mas do comercial e de operações, mas eu esqueci, a falha minha, mas o TI Innovation está bem ativo, tá? Se é que eu consegui responder aí. Eu consegui responder todas aqui. Deu 1 hora. Gente, eu estou aberto aqui com vocês para dar continuidade, tá? Você acredita que as empresas tendem a serem mais projetizadas? Boa pergunta. Se eu entendi projetizadas, talvez um pouco na linha de Scrum, de Agile, né? Se é isso que eu estou entendendo. Se sim, André, eu acho que aí sim, eu acredito que sim, tá? Inclusive, você pega alguns artigos de McKinsey, Harvard hoje, que eu gosto de ler, porque está muito dentro da minha área de liderança, enfim, eu converso sobre isso com executivos e clientes. A tendência é essa, né? Você, ainda mais hoje nesse mundo um pouco mais digital, quanto mais projetizada, muito mais um ambiente de agile, você quebra aquela estrutura organizacional, vertical, piramidal, para algo um pouco mais flat, né? Mais horizontal. Eu acho que sim, é positivo. Eu acho que essa é uma tendência. Você já vê as fintechs, grandes bancos, quer dizer, bancos. Pega o Nubank hoje, por exemplo, uma PicPay mais uma vez, estão parrudos e estão usando estruturas extremamente projetizadas, um pouco nessa linha de Agile Scrum. E tem funcionado. A única dificuldade para eles é trazer executivos que vêm desse tipo de organizações e fazer esses caras se adaptarem dentro desse contexto, tá?
Eu acho que o outro paradigma para isso, que as empresas vão ter que saber se adaptar, quando você fala de projetizar, isso eu tenho visto em um cliente específico, é trabalhar a questão de liderança, né? Por quê? Quando você projetiza, quando você torna esse ambiente mais flat, você precisa saber dar autonomia, saber dar os drivers, direcionamento e saber cobrar e colocar as métricas corretas, né? Porque, mais uma vez, mais autonomia, mais espaço para o funcionário, você tem que saber controlar de outra forma. Não pode ficar abafando esse cara, senão espana, ele não consegue entregar. A maior dificuldade está na liderança, que vem de um pouco mais de old school, conseguir se adaptar nesse novo modelo. Porque tem muita gente, um pouco que a gente falou acima, do comando e controle, que é difícil para esse cara mudar o estilo dele de liderar, né? Não é fácil. Então, eu acho que o maior fator está aqui. Como é que os líderes trabalham os seus soft skills para conseguir trabalhar nesse ambiente mais projetizado aqui. Então, a tendência eu acho que é essa, mas a dificuldade, a barreira vai ser essa. Essa é a minha leitura. Tá? Respondi, André? Claro que a gente não tem outra pergunta aqui, eu jogo a pergunta para você. Legal. Acho que eu consegui responder bastante coisa, né? Gente, eu estou com tempo ainda. Se alguém quiser colocar o vídeo aí, fazer algum comentário, fica à vontade. Daniel, é a Lúcia. Oi, Lúcia. Tudo bem? Obrigada pela sua disponibilidade aí para todas as perguntas, foram ótimas. Obrigado. Deixa eu fazer uma também. Como é que você está vendo esse segundo semestre? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? Assim, bem, enfim, aberta, mas assim, como é que você está vendo? Você está vendo que tipo de sinal positivo, né? Principalmente focado aí no mercado executivo de posições, ou algum outro sinal negativo sob a sua ótica? O que você está achando que nós vamos ter aí, a partir de julho agora? Legal. Eu vou te dar 2 pilares aqui que formam minha opinião, tá? Uma que eu escutei. A tempestade bateu para todo mundo, mas as pessoas estão em barcos diferentes. Tem gente que está num barquinho, tem gente que está num navio transatlântico. Então bate diferente. Tem gente que está numa lancha, né? Tem gente que tem pouca gente dentro, tem gente que tem muita gente dentro. Pode afundar. Então, ou seja, eu acho que essa é uma analogia boa, tá? Para comentar. Por quê? Hoje eu converso com meus clientes, como eu coloquei para vocês, em vários segmentos, está cada um num cenário totalmente diferente. Tem um que está super bem, crescendo, outros estão num cenário de corte, tá? Verdade. Então, eu acho que esse é um primeiro conceito aqui que a gente precisa ter. O segundo conceito que eu tenho visto, falando um pouco mais de fatores econômicos, é que o mercado tem gente que tem falado uma retomada em V, né? Caímos, agora volta em V rápido. Então, acho que economicamente, inclusive até alguns dados que eu tenho visto no mercado estão sendo mais positivos do que o mercado estava esperando, né? Por exemplo, a CCR divulgou a Dutra, a quantidade teve crescimento de 0, alguma coisa por cento de caminhões na Dutra versus o ano passado. Isso é positivo, né? Dado isso no primeiro trimestre, dado que a gente está considerando o corona e a quarentena. Então, ou seja, alguns dados estão positivos. Obviamente, o passeio caiu 19%, mas a indústria continuou, né? Então, acho que talvez o baque, que alguns falam, não vai ser tão pesado quanto a gente espera. Obviamente vai ter PIB negativo aí nesse trimestre, mas talvez não vai ser tão ruim. Porque isso reflete, a esses dois, para mim, essa leitura reflete, obviamente, o mercado de recrutamento. Tá? Isso, a gente tem visto uma retomada já, essas 2 últimas semanas para a gente foi até inspiradora pela quantidade de bons projetos, tá? Que surgiu. A única dúvida que a gente tem é que será que são projetos que já estão, ou seja, posições que estavam encavaladas e aí abriram e começou rápido a retomada, ou seja, tudo aquilo que ficou encavalado abriu tudo de uma vez nessas últimas 2 semanas, ou já é um processo natural de retomada, né, de economia e, obviamente, as empresas darem continuidade na sua vida para o fim de recrutamento. Essa é uma dúvida que a gente só vai conseguir responder daqui nos próximos meses. Eu acho que tem uma continuidade, tá? Mais uma vez, eu acho que, falando dos barcos agora, empresas nacionais
tem voltado com mais frequência, ou seja, a gente tem grande parte dos clientes que retomaram com a gente foram nacionais, as multinacionais seguraram, continuam segurando, a gente tem muita posição ainda congelada, on hold, que são de multinacionais, todas. Então, isso eu acho que já é um fator. E o mercado para a gente de infraestrutura também voltou mais rápido. Então, ou seja, que também muitas nacionais estão dentro de infraestrutura, né, no modo geral, aí abrangendo infraestrutura como geral, aí colocando até utilities dentro disso daí. Então, ou seja, mais uma vez, eu acho que a questão do barco, ela reflete um pouco, a questão da tempestade de barco, ela reflete o que a gente está vivendo hoje. Mas eu acho que deve ser um segundo semestre bom. Eu acho que é difícil comparar, falando de números, é difícil comparar com o final do ano passado e o começo desse ano, que para a gente foi bizarramente bom. Tanto que a carteira que a gente conseguiu montar de final de ano para o começo do ano é uma carteira que conseguiu passar, fazer a Lincoln passar ilesa, sem nenhum problema. A gente teve resultado positivo nesses últimos meses. Por quê? A carteira deu continuidade nos projetos. Não entrou, mas a gente conseguiu dar vazão, tá? Ainda bem. Mas então, mais uma vez, eu não acho que a gente vai voltar no patamar que estava, pelo menos esse semestre, mas vai ter continuidade e retomada econômica. Essa é a minha leitura, tá? Os seus clientes, eles estão sendo, na maioria, empresas nacionais? A gente tem um misto, até um misto bom, tá? Mas hoje os clientes que retomaram são empresas nacionais. E o curioso é o seguinte, a gente tem, ontem mesmo eu tive uma call com empresas do mercado financeiro, para uma posição bem grande lá dentro, e o que reflete esse projeto que eles estão fazendo, que eles estão falando, mais uma vez, é um grande projeto que vai precisar mudar a pessoa. Alguma coisa acontece dentro da organização radical que eles precisam mudar a pessoa. Não é uma transição natural, que uma pessoa sai, ou enfim, chegou no ápice da carreira, não é nada disso. Mais uma vez, é alguma coisa de transformação dentro da organização que precisa fazer a transição. Tá legal. Ótimo. Obrigada. Muito bom. Que isso. Tá, eu acho que tem uma última pergunta aqui. Não, na verdade, são os agradecimentos. Obrigado, gente. Dicas, insights. Excelente. Acho que foi muito bom. Você foi direto no ponto aqui. Já recebi umas mensagens paralelas também. Pela conversa aberta, o papo direto. Eu acho que essa é a nossa ideia aqui. Você teria alguma recomendação para um executivo hoje nessa situação de transição de carreira? Eu tenho. Fala. Eu acho que, enfim, um pouco que eu tenho lido e conversado com as pessoas, vou falar um pouco, talvez, na dor, né, de quem está ali fazendo um processo de entrevista, eu acho que nesse aspecto. Uma coisa que a gente tem vivenciado, isso pelo menos tem sido pauta das conversas, de outras conversas, né, que quando você faz uma entrevista via web, que nem eu estou fazendo aqui, né, com vocês, não é uma entrevista, mas é um diálogo, né? O fator, a gente repara que muitas pessoas que já têm um nível de energia estável e um pouco mais equilibrado, ela não se destaca tanto. Então, uma dica que eu dou para as pessoas é se preocupar com o nível de energia, gesticular, porque via web, né, isso acaba ficando um pouco mais apagado mesmo. Então, se preocupa com isso, porque pode ser que você tenha um bom nível de energia presencial, mas via web isso pode apagar um pouquinho. Então, a gente mesmo às vezes tem feito falado para as pessoas, cara, vamos fazer uma segunda entrevista aí, porque eu achei que você estava meio apagado, já fiz isso com um profissional. E, enfim, faz parte, né? A pessoa às vezes está em casa, está numa situação meio desconfortável e isso ocorre. Então, uma dica que eu dou para todo mundo aí, para vocês não saírem mal, tá? Tá. Se tiver outra pergunta aí, fica à vontade. Essa dica é boa, isso daí começou a fazer parte da nossa conversa, né? E não é só o nível de energia, mas é tudo, né? Às vezes a câmera, o cenário, a posição, o jeito que você fala, olhando, não olhando. Então, assim, quem não era habituado ou não ficava muito confortável, assim, teve que rapidamente ficar. Porque, assim, as entrevistas estão acontecendo via web, assim, na sua totalidade, né?
E a gente tem sentido, a gente tem recebido aí dos nossos clientes e assessorados um número alto de entrevistas. As pessoas estão conversando com os outros, estão marcando, estão abrindo agenda. Então, eu acho que essa preocupação é bem importante. Além do conteúdo, claro, né? Mas a energia e tal, muito bom. Vai ser um ponto importante. O pessoal tem aberto, a agenda tem sido mais flexível mesmo, isso é fato. Tem sido. Mas você também sente isso? É mais fácil, eu acho, que encaixar, é mais fácil marcar, enfim, né? As coisas acontecem mais na hora, acabam mais na hora, e é mais fácil de controlar. A gente percebeu isso rapidamente no momento do isolamento, já começou. O que é muito bom, né? Eu acho que isso dá oportunidade para as pessoas também se apresentarem. Isso é legal. Isso aí. Né? O negócio positivo geralmente eu falo para as pessoas, pelo menos quando eu quero marcar com um cliente, um CEO, uma conversa para apresentar a Lincoln, eu vejo se eles têm 20 a 30 minutos para a conversa. Sim. Vai um exercício meu de ir direto ao ponto e saber criar a sintonia, né? Mas esses 30 minutos tem liberdade, tem espaço na agenda de muitos, então acho que pode aproveitar nessa frente aí. Exatamente. As conversas têm sido mais rápidas, de uma certa forma, porque ela acontece mais rápida, né, quando a gente faz via vídeo. Eu fiz uma reunião, na sexta-feira eu tive uma reunião excelente com um cliente, uma empresa que eu estava aguardando há muito tempo, e a conversa foi ótima, e foram, assim, 30 minutos estourando. E tudo bem, foi boa. Então, eu acho também que é um ponto que otimiza, que faz com que as pessoas acabam também abrindo mais agenda para essas entrevistas menores, né? É isso aí. Legal. Ótimo. Gente, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu ver se surgiu mais alguma coisa. Foram um monte de obrigações. Só parabenizar o Daniel pela objetividade aí nas respostas, transparência, bem claro. Acho que foi de bastante valor. Obrigado. Obrigada, Emerson. Então, gente, obrigado para todo mundo. Uma boa semana. Daniel, de novo, eu agradeço em nome da Soul, em nome de todos aqui. Agradeço a presença de todo mundo. Uma boa semana e que todos fiquem bem em suas casas, na medida do possível. E vamos continuando aqui os nossos projetos, tá bom? Vamos lá. Aí. Tá? Obrigado, gente. Espero ter contribuído aí. Um abração para todos.